quando eu saí da CLT, eu descobri que eu era feliz onde eu estava e eu era triste empreendendo. Tá gravando. Então vamos lá? Vamos falar sobre loja, então? Hoje a gente vai acabar com a ilusão da galera de sair da CLT, porque é um tema que eu fico pensando, eu fico me perguntando por que a galera tem tanta sede de sair da CLT, como se isso fosse a boia de salvação num afogamento, né? E a verdade é que sair da CLT é sim muito maravilhoso. Eu posso falar isso com muita propriedade. Afinal de contas, eu saí da CLT há mais ou menos uns 10 anos. Eu saí da CLT há quase 15 anos. E sair da CLT sempre foi um sonho para mim também. Eu sempre imaginei que eu estava triste onde eu estava pelo fato de ainda não ter saído da CLT. E quando eu saí da CLT, eu descobri que eu era feliz onde eu estava e eu era triste empreendendo. Eu não sei se é bem essa relação. A verdade é que é muito bom empreender, sim, mas eu acho que um funcionário ruim nunca vai se tornar um bom empreendedor. E não tem essa parada do quando eu fizer o que eu gosto, eu vou fazer bem. Porque a verdade é que no empreendedorismo, 80% das coisas que você faz, você nem gosta de fazer. Você vai ter que aprender sobre finanças, você vai ter que aprender sobre vendas, você vai ter que aprender sobre contabilidade, você vai ter que aprender sobre uma série de coisas que muitas vezes nem estão ligadas àquilo que você efetivamente faz. Eu até tenho algumas coisas aqui para falar, mas eu acho que eu vou mais no flow mesmo, porque quando a gente tá trabalhando CLT, a gente tá muitas vezes na nossa área, né? E quando a gente não tá na nossa área, a gente tem uma série de garantias. Eu tinha uma série de garantias que hoje, por exemplo, eu não tenho. Há pouco tempo atrás eu voltei a trabalhar, não como CLT, como PJ, mas voltei a trabalhar num lugar fixo por diversos motivos e um deles foi estabilidade, de fato. Eu acho que trabalhar num lugar fixo me trouxe um pouco de estabilidade porque me permitiu tratar o empreendedorismo de maneira mais leve. Ou seja, depois de 15 anos empreendendo, recebi uma ótima proposta, voltei, atuo como supervisor, faço coordenação de uma série de processos dentro do grupo de lojas que eu trabalho, voltei a beber da fonte ali do chão de loja e diversas outras coisas, e isso me trouxe a visão que eu precisava ter quando eu estava empreendendo, porque eu vejo, e sabe o que mais me incomoda, eu acho? O que mais me incomoda é que a galera vê esses vídeos de 1 minuto e meio de Reels, de uma galera que estava frustrada na CLT e saiu e de repente posta só a parte boa, né, o glamour, só aquilo que tá rolando, e é maravilhoso empreender, até o primeiro mês que não fecha a conta, até o primeiro cliente que te dá calote, logo no começo, há uns 5 anos depois que eu comecei a empreender, eu tomei um calote gigantesco, e eu tomei por falta de experiência, e eu tomei porque eu não sabia como amarrar contrato, ou seja, aí você vai me perguntar, então tem que saber de tudo, tem que saber jurídico, também tem que ser advogado? Não, mas você tem que ter uma noção. E a grande questão, e eu ouvi alguém falando uma frase parecida com essa esses dias, que é assim, é muito mais barato aprender na empresa dos outros, para daí você empreender. Porque você tá ali aprendendo uma série de coisas, uma porrada de coisa, sendo pago, sendo remunerado para isso, e muitas vezes bem remunerado, mas não tá tendo risco, né? Porque se a conta da empresa não fechar semana que vem, mês que vem, o máximo que pode acontecer é você perder seu emprego, você manda seu currículo e de repente está empregado de novo, porque bons funcionários, eu vou te falar, até a gente está querendo fazer um vídeo sobre isso aqui, né? Sobre o quanto tá difícil contratar, porque quem é bom tá empregado. Mas esse é outro papo. O grande lance é que se você não se tornar muito bom aonde você tá, provavelmente você não vai ser um bom empreendedor. E aí eu quero muito explorar uma face da CLT, que ela é importante, e depois uma outra face do empreendedorismo que é importante. Quando eu digo que se você não é um bom funcionário, você não vai ser um bom empreendedor, eu não estou falando da execução da sua tarefa, eu estou falando da sua responsabilidade. Então, se você não se dedica em aprender, se você se limita ao seu horário do ponto de vista de aprendizado, se você não está disposto, você faz as tarefas sempre mal feitas ou sempre sem querer fazer,
Quem é que te garante que esse perfil não vai acontecer quando você começar a empreender? Quem é que te garante que, de repente, quando você começar a empreender, não vai ser mais foda ainda? Porque, além de você estar puto da vida, porque não está conseguindo desenvolver determinadas coisas, você é obrigado a desenvolver, porque no mês que vem você tem conta para pagar. Eu estava falando com alguém essa semana que antes eu corri atrás do meu próprio rabo, porque a conta do mês que vem tinha que fechar de alguma maneira. Eu tinha que vender, eu era obrigado a vender, então não importa se eu ia vender o meu serviço favorito, eu sempre adorei fazer mentoria e ensinar. Eu atendi, no começo principalmente, muito mais tipo de cliente do que eu gostaria. Hoje eu consigo escolher cliente. Por quê? Porque eu tenho mais liberdade financeira 15 anos depois. Né? Não foi uma coisa que aconteceu do dia para noite, não foi uma coisa que foi mágica e que aconteceu assim que eu comecei. Quando eu comecei, inclusive, é importante dizer que eu já quebrei. E eu quebrei porque eu não sabia fazer financeiro. E eu não quebrei pequeno, eu quebrei grande. Eu quebrei com uma porrada de funcionário. Porque sim, eu era muito bom, aliás, eu sou muito bom no que eu faço, só que assim, e eu fui crescendo, as coisas foram acontecendo, e a empresa ficou grande, e eu não me atentei em aprender financeiro. Aí você vai falar, pô, mas por que você não contratou alguém muito bom? Porque não é simples assim. Porque alguém muito bom custa caro. Porque alguém muito bom, muitas vezes, você também não vai ter condições de pagar. E aí você vai ter que se virar. E mais, quem é que disse que o fato de contratar alguém muito bom significa que você não precisa saber nada do que aquela pessoa faz? Quer dizer, são tantas facetas do empreendedorismo que vão além daquilo que a gente consegue enxergar quando a gente está trabalhando no CLT e a gente só consegue ver quando a gente está lá, que a verdade é que você vai sim se fuder pra caralho, mesmo que você seja muito bom. Agora, se você não for muito bom, aí esquece. Você vai voltar pro CLT frustrado. E aí sim é infeliz. Aí sim é uma bosta. Eu acho que o que eu posso tirar de mais importante desse vídeo é que eu não quero acabar com a sua ilusão de que sair da CLT é a solução para tudo de maneira permanente. Eu só quero acabar com a sua ilusão de que sair da CLT é a solução se você não manda bem naquilo que você faz. Quando você sai da CLT, não tem das 8 às 18. Não tem horário de almoço. Não tem sábado, domingo, feriado. Tem conta para pagar, conta para fechar, cliente para atender. Boleto chega e você fala assim, meu Deus, você começa o mês pobre. Pobre, de marré, como diria minha mãe. Você começa o mês pobre, você começa o mês sem fazer a menor puta ideia do que você vai fazer para fechar a conta. Agora, se você mora com seus pais, tá ótimo. A parte triste de morar com seus pais, e talvez alguém não tenha te dado essa notícia, é que eles não duram para sempre. E em algum momento da sua vida você também vai notar que os seus pais têm a própria vida. E que não dá para você depender dos seus pais para sempre. Portanto, tudo aquilo que você faz tem que ter um propósito. Não, eu vou faturar uma grana, vou guardar parte do que eu faturo para poder ter um caixa, para poder, em alguma emergência. Vou te dar um exemplo, até cortando meu próprio raciocínio. Eu me lembro que quando veio em 2020 a pandemia, começo de 2020, tudo que eu tinha de reserva financeira, tanto para minha loja quanto para a consultoria, acabou. Acabou. Ah, mas não vai existir outra pandemia? Para de tentar se convencer de que os cenários serão os melhores. Porque a verdade é que você tem que se preparar para os piores cenários. Pelo menos se preparar. Se eles não acontecerem, tá maravilhoso. Se eles não acontecerem, tá lindo. Se você, durante toda a sua trajetória empreendedora, só tiver sucesso, tá maravilhoso, mas se prepare. Eu trabalho numa empresa, hoje, presto serviço para essa empresa como PJ, que ela tem mais de 40 anos de existência. É uma pequena rede de lojas da minha região e é uma das empresas mais capitalizadas e bem administradas que eu já tive contato. E de verdade, é uma empresa que durante a pandemia, obviamente sofreu como todas as outras, mas justamente sobreviveu por ter caixa, por ter planejamento, por pensar como pode ser um período ruim. A gente estava fazendo reunião, a gente está em ano de eleição, 2026, eu não sei quando você está vendo esse vídeo, mas esse ano é ano de eleição. E a gente estava em reunião algumas semanas atrás, na verdade, falando sobre como seriam os cenários a depender de quem ganhasse a eleição e o quanto a gente precisaria ter de caixa e o que a gente faria, quais seriam os nossos... Quer dizer, e aí você deve pensar assim, pô, será que vocês olham para isso agora, que vocês já são uma empresa estruturada? Não.
Os fundadores da empresa, o fundador da empresa olha para isso desde o primeiro dia. Eu, em diversas oportunidades que eu tive de conversar com ele, eu tomei aulas maravilhosas do quanto é diferente você viver o sonho do empreendedorismo e você de fato ser um empresário. Porque daí você deve imaginar assim, né? Mas eu só quero viver bem, eu só quero viver tranquilo, eu só quero ter liberdade de horário. Esquece essa bosta. Não tem liberdade de horário. Se você trabalha com foto, com divulgação, com videomaker, com captação de conteúdo, você vai captar de madrugada, você vai captar à noite, você vai captar na chuva, você vai captar no sol, você vai ter que comprar equipamento novo, você vai ter que investir em equipamento, você vai ter que fazer uma caralhada de coisa que muitas vezes não tá no seu radar e você pode pensar assim, mas é meu, e aí eu vou estar feliz? Porra nenhuma. Vai estar feliz nada. Você vai estar puto. A diferença, e aí sim eu preciso também confessar, é que quando você faz pra você, a sensação é outra. Quando você compra lá um equipamento, alguma coisa pra você, a sensação é completamente outra. Né? Quando você olha para tuas contas a pagar e fala, cara, eu preciso pagar essas contas e as contas são suas, os boletos são seus, a sensação é completamente outra. Pro bom e pro ruim. Pro bom, porque te dá um baita de um gás. Meu, eu tô vivendo, as coisas estão acontecendo. Pô, consegui pagar uma viagem. Então empreender sim é maravilhoso. Mas é maravilhoso se você estiver preparado pro ruim, pro bom, pro ótimo, pro péssimo e para todos esses cenários. Também é utópico falar que você vai se preparar para tudo que possa acontecer, porque é impossível previsionar todos os cenários, né? Não dá. O meu ponto é que se você fica chorando no banheiro da sua empresa, achando que sair da CLT vai ser o melhor caminho para você, eu tenho uma péssima notícia, que se você não for um dos melhores ali, provavelmente você não vai ser um dos melhores no mercado. E no mercado é cachorro comendo cachorro o dia inteiro. O teu concorrente quer que você se foda, ele não tá nem aí para você. É real. Não tem mamãe e papai que te salve não, meu amigo. Lá não tem, é onde o filho chora e a mãe não vê. E não vê, porque muitas vezes eu mesmo me peguei chorando, porque eu não sabia como é que eu ia pagar a conta, como é que eu ia pagar a folha de pagamento, e eu tive que dar meus pulos. Não tinha mamãe e papai. Tinha aluguel para pagar. Tinha, sabe o quê? Funcionário que sustenta a família baseado naquilo que eu faturo, nas vendas que eu faço. Olha o quão foda é isso. Aí você deve falar, pô, Vitor, você tá fudendo com a minha vontade de empreender. Não. Na verdade, eu tô falando aqui pra você coisas que ninguém fala, porque os malditos desses coach, desses caras que quer que você empreenda, eles não vão te pintar esse cenário, eles não vão te falar a parte ruim do negócio, sabe por quê? Porque eles estão interessados em faturar com a sua tentativa. Porque aí você deixa eles um pouquinho mais ricos, você fica um pouquinho mais pobre, você volta a tentar e eles voltam a continuar rico. E ir para a próxima pessoa que vai investir um pouquinho no curso dele de como empreender é maravilhoso. Quer empreender? Vai para cima. Tenta. O máximo que pode acontecer é você quebrar, daí você tenta de novo. Eu fiz isso inúmeras vezes e sigo tentando. Hoje, com uma outra estrutura, com uma outra cabeça, muito mais maduro, são 26 anos só trabalhando em loja, apesar da carinha de novo, né? São 26 anos trabalhando em loja, então eu tenho muita experiência naquilo que eu faço, e sim, eu sou um dos melhores naquilo que eu faço, mas eu só sou um dos melhores porque eu passei por tudo que eu passei. Eu acho que você não precisa passar. Eu acho que você pode sim se tornar muito bom, fazer uma reserva, sabe, ter uma reserva financeira, pelo menos os primeiros 6 meses não depender do seu negócio, pelo menos os 6 primeiros meses, mas se você conseguir o primeiro ano, ter um dinheirinho guardado para você poder viver ali e de maneira mais modesta, porque esquece comprar o próximo iPhone quando você estiver empreendendo, amigo. A prioridade vai ser o boleto, a prioridade vai ser a guia de imposto, a prioridade vai ser a reserva, porque se um cliente seu te deixar na mão, se um cliente seu sair do nada, ou se ele deixar de te pagar, ou se o mês que vem for ruim, aí sim o bagulho fica louco. Então a grande lição desse vídeo é, vai, tenta, vai voar, mas prepara o voo. Olha para onde você está indo, olha o que vai acontecer, quais são os possíveis cenários e por que esses cenários podem acontecer. Aprenda muito bem aquilo que você vai empreender, mas aprenda na prática. Aprenda na prática. Diversas pessoas me abordam e falam, minha filha está se formando em moda, e ela queria ter uma marca de roupa. Aí eu falo, vai lá trabalhar no shopping, vai entender como é que o cliente consome, vai entender como é que é um provador, o que vende, o que não vende, por que vende, por que não vende. Ai, não, mas ela fez Belas Artes. Porra nenhuma de Belas Artes, porra nenhuma de FAAP, porra nenhuma de faculdade. Qualquer faculdade que vai te ensinar, não vai te ensinar a rua.
Não vai te ensinar o que é bater de porta em porta para conseguir um cliente. Não vai te ensinar o que fazer no primeiro mês quando o cliente não te pagar e você não tiver dinheiro, de onde tirar dinheiro para pagar o seu boleto. Então, o ponto é, vai, mas se prepara. Procure pessoas, e eu posso dizer que eu sou uma delas, que vão te falar verdades, mas vão te manter no caminho, vão te manter no prumo, na rota. E não pessoas que vão pegar um pouquinho do seu dinheiro suado, esforçado, para poder vender uma fórmula mágica para você, um bando de mané. Um bando de mané que tá se fudendo pra você. E eu não vou mentir que eu tô aí pra você, porque é mentira também, eu nem te conheço muitas vezes. Mas a verdade é que eu já me fudi e você não precisa. Porque, acredite, se você decidir entrar nessa vida, um pouco você vai se fuder. Se você decidir entrar nessa vida mais preparado, cada vez menos. Cada vez menos. E pode dar muito certo. E vai dar muito certo. Tenha fé também. Existe toda a parte espiritual, eu não sei qual é a tua fé. Mas lembre-se, não é a boia no afogamento. Empreender não é a boia no afogamento. Não é o que vai salvar a sua sensação ruim de ter que trabalhar muito na CLT. Porque no empreendedorismo você vai trabalhar mais, com menos liberdade de horário, pelo menos no começo. Pelo menos no começo. Tá? E vai passar muito mais perrengue. Porque, ó, posso te falar? Dia 5 agora, hoje é o quê? Dia 14? Dia 20 tem vale, dia 5 tem salário, que delicinha. Empreendendo não. Tá? Então eu quero que você pense muito nisso. Comenta aqui se você já se fudeu igual eu. Se você tá nesse momento, se você tá vivendo esse momento, se você tá vivendo um momento de tentar. Porque tá tudo bem tentar também. E tá tudo bem dar 2 passos para trás. Me conta aqui e tamo junto. Se você precisar, me manda um direct e eu te falo tudo que eu fiz para dar certo na vida. Tá bom? Voa.